Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o relacionamento tóxico, parte 2, a continuação. Porque falar de relacionamento sempre é um tema infinito. Não tem limites, não tem fim, porque sempre há um aprendizado. Quando se fala em questão de relacionamento, temos muito que aprender. A cada dia sempre há um novo aprendizado. Sempre há uma nova forma de viver, de conhecer, de vivenciar, de experienciar coisas novas. E é para isso que estamos aqui, para aprender a conviver, aprender com o outro, aprender a nos domar, a domar nossos instintos. E no primeiro vídeo eu deixei muitas questões, deixei minha vida como exemplo de relacionamento, o que eu vivenciei, o que eu experienciei durante minha vida. E nesses vídeos, o meu intuito não é tornar à tona a minha forma de vida, como eu vivi, não é trazendo minha história de vida, não é esse o intuito, não é uma biografia, não é esse o intuito de deixar nesses vídeos a minha história de vida, não é falar da minha vida, não estou aqui escrevendo um livro sobre a minha vida, nem criando vídeos sobre minha vida. Eu estou trazendo vivências de histórias espirituais para que sirva de exemplo para o outro. Nós também temos que traçar a nossa história, temos que criar a nossa própria, com erros, e nessa história vai haver erros e vão haver acertos. E nesse vídeo eu quero trazer, que esse canal tem o intuito de levar conhecimento, também com experiência de vida. Em todos os vídeos eu trago exemplo. Outro exemplo que eu quero trazer é a livre escolha religiosa. Eu já falei aqui sobre essa questão do preconceito religioso, mas não tem nada a ver com o preconceito religioso. A livre escolha religiosa, eu quero falar que eu escolhi o Espiritismo, aprendi muito tempo dentro do Espiritismo, frequentei outras religiões. Para mim não há nenhum empecilho em frequentar qualquer religião que seja. Isso para mim nunca foi um obstáculo, foi uma coisa que eu pudesse ver como negativo. Porque para mim no futuro só haverá um caminho a seguir e todos estarão unidos em um só pensamento. Então, quando eu falo que eu respeito a sua escolha, eu falo que eu escolhi aprender na doutrina espírita, fui buscar outras denominações, e você, no seu relacionamento a dois, a pessoa frequenta uma religião que ela quer porque quer fazer com que você frequente aquela religião. Eu vou citar um exemplo que na época eu estou citando um exemplo de vida que eu vivi no passado. A pessoa frequentava a tal da Rosa Cruz, é uma coisa assim, eu não lembro mais ou menos como era, mas era uma Rosa Mística, Rosa Cruz, era uma sociedade aí, alguma coisa assim parecida. Mas não tinha nada a ver comigo, pessoal, eu já tinha estudado, como eu falei para vocês, eu não tenho nenhum problema em frequentar, em ir para algum local que você convide, que a pessoa convide. Mas na época era como se fosse uma coisa imposta, você tinha que ir, você precisa ir. Recorreu até amigos da minha parte religiosa, do meu campo religioso, para que pudesse me dar conselhos para eu ir para esse local, porque ela dizia, porque na cabeça dela esse local ia fazer bem para mim e eu iria me encontrar nessa religião. Como se você tivesse perdido e a sua escolha não fosse uma escolha sensata. Você não fez a melhor escolha. É como se o outro quisesse definir para mim qual o meu melhor caminho a seguir. E, pessoal, isso se torna tóxico, isso se torna um relacionamento tóxico, porque eu tento forçar minha esposa. Eu já vi casos de conhecidos meus que são evangélicos, e eu já conversei com a esposa, e a esposa tem tendência ao esoterismo, as partes, esses assuntos místicos. Ela gosta demais.
Só que ela jamais fala, ela jamais pretende um dia frequentar. Eu conheço até algumas que frequentam escondido do marido, mas ela não fala para o marido por receio dele criar algum escândalo, fazer alguma coisa, proibir ela de sair de casa, com esse receio. Mas ela frequenta, escondida, frequenta outra denominação. Isso é uma verdadeira prisão. O conselho que eu venho aqui dar para vocês, não que o meu conselho seja o correto, mas é que não deixem de fazer aquilo que você gosta por achar que o outro pode te prender, pode te criar amarras, pode colocar uma algema nas tuas mãos e nas tuas pernas e possa guiar você para onde eles querem. Eu vivi isso, no passado eu vivi isso. A pessoa queria, porque eu queria, a pessoa botava na cabeça que eu tinha que frequentar um local X e pronto, ela só definia e você tinha que acatar aquilo. E eu dizia que não é assim, não é você definir o local que eu tenho que frequentar e eu ter que ir para te agradar. Eu já fui. Aí você me diz assim, mas você não já criou um vídeo dizendo que o casamento é isso, que você tem que abdicar de algumas coisas? Nesse caso, eu não fui para essa religião X porque eu já tinha ido em muitas outras que ela me convidou para ir e eu a acompanhei em todas elas. Mas eu via que é como se a pessoa mesmo tivesse perdido, a pessoa tivesse em busca de alguma resposta que estava dentro dela, não estava no externo. E eu fui para vários locais que ela me convidou. Eu acompanhei, eu estava presente com ela. Mas chega um limite, chega um tempo, pessoal, chega um momento ali que você, poxa, eu não quero mais ir para certos locais. Mas é uma busca que você vê que não está no externo, está no interno. A pessoa está insatisfeita com ela mesma. A pessoa tem um problema psicológico com ela e ela precisa se encontrar, não é pulando de galho em galho. É ela se centrar com ela mesma, ela sem o externo. Depois que ela se encontrar com ela mesma, aí sim ela vai encontrar o externo, ela vai encontrar a felicidade em determinada religião, em uma determinada doutrina. Mas essa busca incessante era estressante tanto para ela como para quem estava do lado. E em alguns momentos eu fui. Depois eu disse, eu não vou mais, eu não vou nessa religião. Eu não vou nesse local, que eu citei algum exemplo aqui, mas possivelmente não seria essa, seria outra. Um exemplo mais ou menos que vinha na minha cabeça era esse. Era como se fosse uma doutrina meio que fechada. E eu tenho receio a coisas que são meio que fechadas. Para mim, tudo que tem um pano preto por cima não é legal. E simplesmente meu coração me dizia para não ir, pronto, pessoal, é assim. Eu estou aberto para qualquer tipo de religião. Eu vou, se me convidarem, eu vou. Mas no momento que eu senti no meu coração que não vá, não vá naquela, não. Dessa vez não vá, fique na sua. Deixe que a pessoa vá sozinha. E foi isso que aconteceu. Essa questão religiosa que a pessoa queria, porque queria até usar pessoas ao meu redor para que pudesse me convencer de algo que eu já estava convencido. Até pessoas do meu convívio ficarem chateados comigo. Por quê? Porque por não estar aberto, por não fazer o que a pessoa queria, porque, como eu falei, pessoas que falam muito manso, conseguem convencer até o cão no inferno. É um fato. Pessoas que têm uma vozinha mansa, ela convence até o tinhoso. Mas é isso. Fiquem atentos a essas situações. Cuidado com essas questões que a pessoa quer, porque quer, colocar a sua denominação religiosa, quer escolher para você qual local que você deve ou não frequentar. Isso é mais uma toxina no relacionamento. É o outro querer que você seja algo que você sabe que não quer, não é bom para você. Eu fui em outras que ela falou que seria bom para mim. Para mim, eu entrei e saí, entrei espírita, saí espírita do mesmo jeito. E para mim não alterou nada. Então seria uma a mais para colocar na bagagem. Mas que eu vi que não era para mim. Tem que haver esse respeito, pessoal. Tem que haver esse respeito. Se não houver esse respeito, não há um bom diálogo, não há uma boa convivência. É isso que eu quero deixar nesse vídeo.
o respeito à tua escolha e o respeito à escolha que o outro faça. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.